Este vídeo foi elaborado a partir de uma exigência da disciplina de Gestão Educacional pelo professor doutor Jamerson Antônio de Almeida da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, onde iremos retratar os tipos de autoridade na concepção de Max Weber e suas implicações na educação. Max Weber nasceu e teve sua formação intelectual no período em que as primeiras disputas sobre a metodologia das ciências sociais começavam a surgir na Europa, sobretudo em seu país, a Alemanha. Filho de uma família da alta classe média, Weber encontrou em sua casa uma atmosfera intelectualmente estimulante. Seu pai era um conhecido advogado e desde cedo orientou no sentido das humanidades. Weber recebeu excelente educação secundária em línguas, história e literatura clássica. Em 1882, começou os estudos superiores. Dedicou-se simultaneamente à economia, à história, à filosofia e ao direito. Concluindo o curso, trabalhou na Universidade de Berlim, na qual idade de livre docente, ao mesmo tempo em que servia como um assessor do governo. Em 1893, casou-se e no ano seguinte tornou-se professor de economia. 2 anos depois, sofreu sérias perturbações nervosas que o levaram a deixar os trabalhos docentes, só voltando à atividade em 1903 na qualidade de coeditor do Arquivo de Ciências Sociais. A partir dessa época, Weber somente deu aulas particulares, salvo em algumas ocasiões em que proferiu conferências nas universidades de Viena e Munique, nos anos que precederam sua morte em 1920. Os tipos de educação são formas derivadas dos tipos de dominação legítima, construídos por ele através da elaboração de tipos ideais, que são a ação social afetiva, a ação social tradicional, a ação social racional com relação a valores, a ação social racional com relação a fins. Assume grande importância a questão da política e do poder, a ideia relativa ao mando e à obediência. A relação entre mando e obediência pode ser concebida sob duas formas, como poder e como dominação. A dominação é a manifestação concreta do poder, sendo que este pode ser definido como a possibilidade de um indivíduo fazer valer no interior de uma relação social sua vontade, mesmo passando por cima das resistências, e a dominação pode ser considerada a possibilidade de pessoas que estejam dispostas a obedecer às ordens que lhes são dadas. O poder e a dominação estão presentes em todas as relações sociais, mas só se tornam política quando a vontade do agente se orienta em função de um agrupamento territorial que tem como a ser realizado através da própria existência deste grupo. Weber, a partir da construção do tipo ideal, ressalta as características dos 3 tipos básicos de dominação legítima. Para ele, a dominação racional legal, que tem por fundamento o cumprimento da lei, prescrito por regras estatutas. A forma mais pura deste tipo de dominação é a burocracia. Esta se caracteriza por uma impessoalidade nas relações, por uma crescente especialização, pela disciplina, pela tendência ao nivelamento. A burocracia constitui o tipo tecnicamente mais puro da dominação legal. Nenhuma dominação, todavia, é exclusivamente burocrática, já que nenhuma é exercida unicamente por funcionários contratados. Isso é totalmente impossível. Com efeito, os cargos mais altos das associações políticas ou são monarcas ou são presidentes eleitos pelo povo. Outro tipo de dominação é a tradicional e se baseia na crença que valida o poder exercido por um chefe. Seu tipo mais puro é a dominação patriarcal. No caso do domínio tradicional, a autoridade não pertence a um superior escolhido pelos habitantes do país, mas sim a um homem que é chamado ao poder em virtude de um costume. Os governados não são cidadãos, mas sim pares, ou súditos, que não obedecem a uma norma impessoal, mas sim a uma tradição. Na dominação tradicional, ao contrário da racional legal, falta à administração qualquer tipo de controle previamente definido. Os quadros são compostos de forma não especializada e sua hierarquia não possui racionalidade, visto que não precisa promoção de cargos e muito menos uma promoção financeira. A dominação carismática se baseia na crença cega a um líder. Sua base está no fato deste líder acreditar estar a serviço de uma missão. Para concretizar sua missão, o líder precisa da confiança, da fé cega e fanática de seus seguidores. A dominação carismática se fundamenta na emoção, não possui nada de racional. O quadro administrativo é escolhido segundo carisma e vocação pessoal, e não devido à sua qualificação profissional. Para Weber, existem 3 tipos fundamentais da educação: o tipo carismático, o tipo tradicional e o tipo burocrático. Weber apresenta a finalidade de cada tipo de educação.
O tipo de educação carismática visa despertar o carisma, ou seja, qualidades heróicas ou dons mágicos. Este tipo de educação corresponde ao tipo de dominação carismática e, sendo assim, está ligada à ação social afetiva predominantemente em sociedades pré-capitalistas. Ela é voltada para heróis e feiticeiros e busca fazer o noviço adquirir uma nova alma, despertando um dom de graça exclusivamente pessoal. O tipo de educação tradicional, o do cultivo, visa educar um tipo de homem culto, cuja natureza é dependente do ideal de cultura do respectivo estamento ao qual se pertence. Visa preparar o aluno para uma conduta de vida que pode ser religiosa ou mundana, mas sendo uma conduta de estamento. O terceiro tipo é o racional burocrático, voltado para o treinamento e transmissão do conhecimento especializado e corresponde ao tipo de dominação burocrática. Ela busca treinar os alunos para finalidades práticas, visando treinar o aluno para finalidades práticas úteis à administração, tanto na organização das autoridades públicas, quanto nos escritórios, oficinas, laboratórios industriais, exército disciplinares. Weber, ao relacionar os tipos de educação com os tipos de dominação legítima, deixa claro que a educação carismática e tradicional são comuns nas sociedades pré-capitalistas e a educação burocrática é a comum na sociedade capitalista. A educação confuciana dos letrados chineses é, na abordagem weberiana, uma educação tradicional e estamental e se diferencia da educação burocrática na sociedade moderna. Weber analisa alguns casos de educação carismática na Índia e tradicional na China, mas é na sociedade capitalista que a educação se desvincula do seu caráter carismático e tradicional e surge como um processo cada vez mais racional, especializado e burocrático. Iremos focalizar, a partir de agora, a educação burocrática, que é a forma vigente na sociedade moderna, segundo Weber, e é a forma na qual ele forneceu maior subsídio para analisar. Daí ser interessante retomar a discussão weberiana sobre burocracia e sua relação com a educação. Weber afirma que a burocracia moderna funciona através de distribuição de forma fixa e como deveres oficiais das atividades regulares necessárias para os objetivos da organização burocrática. A autoridade de dar ordens para executar esses deveres é distribuída estavelmente e rigorosamente delimitada. Normas ligadas aos meios colocados ao dispor dos funcionários e autoridades. Existem medidas metódicas para a realização regular e permanente de tais deveres e execução dos direitos correspondentes, sendo que somente pessoas qualificadas, tal como exigido em um regulamento geral, podem ser empregadas. Este último item, que na abordagem weberiana caracteriza o funcionamento de burocracia moderna, nos remete diretamente ao problema educacional. A qualificação é necessária para a pessoa vir a ser empregada. A burocracia moderna, segundo Weber, é uma característica do capitalismo moderno, sendo mais uma exceção histórica do que a regra, pois nas sociedades pré-capitalistas a formação burocrática não possui esta racionalidade. Esta burocracia moderna se caracteriza pela hierarquia, pelos documentos escritos como base da administração de um cargo, pela exigência de treinamento especializado e completo, a plena capacidade de trabalho do funcionário, pela existência de regras gerais, assimiladas através de aprendizagem técnico especial. Aqui temos algumas características da burocracia que remetem imediatamente ao processo educacional, além daquelas que pressupõem rudimentos educacionais, como, por exemplo, o fato da burocracia se fundamentar em documentos escritos, o que pressupõe o domínio da língua escrita, a exigência de treinamento especializado e a aprendizagem. Segundo Weber, a burocracia provoca um modo de vida racionalista, e isso acaba influindo na natureza do treinamento e da educação. A sociedade moderna, na abordagem weberiana, é marcada por um processo de crescente racionalização e burocratização. A racionalização provoca o processo de especialização e torna a calculabilidade dos fatores técnicos um elemento predominante. A figura do especialista assume fundamental importância.
Quanto mais complicado e especializado se torna a cultura moderna, tanto mais seu aparato de apoio externo exige um perito despersonalizado e rigorosamente objetivo, em lugar do mestre das velhas estruturas sociais, que era movido pela simpatia e preferências pessoais, pela graça e pela gratidão. O prestígio social baseado na educação e treinamento não é específico da burocracia moderna, pois nas sociedades pré-capitalistas este processo já existia. Embora a educação visasse outro tipo de formação, tal como na educação tradicional que buscava formar o homem culto, não especialista, por isso hoje há uma luta dos especialistas contra a educação tradicional, e isso é provocado pela expansão do processo de burocratização que aumenta a importância dos peritos e do conhecimento especializado. Enfim, sua análise da educação na sociedade moderna é diretamente derivada de sua tese da burocracia e do processo de racionalização que acompanha o capitalismo moderno. A educação burocrática e seu conjunto de procedimentos burocráticos são expressão parcial de um processo global, que é o da racionalização ocidental que acompanha a sociedade capitalista.